Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e curta, comente, faça a sua pergunta e eu estarei lhe respondendo aí nos comentários, tá bom? E olha, hoje eu quero falar com você sobre um assunto importantíssimo sobre a saúde. Você sofre de algum tipo de ansiedade? Você tem ansiedade? Que é um dos sintomas da mente dentro do quadro neurótico. As neuroses da nossa vida, muitas vezes elas se manifestam de uma forma que a gente não consegue identificar se não der uma atenção muito especial. E eu quero citar aqui alguns desses sintomas que pode ser da ansiedade, sintomas físicos, que pode ser ansiedade causada por traumas, por sintomas da mente. Eu gostaria de citar para você aqui eu vou citar para você pelo menos 10 sintomas físicos que pode ser ansiedade. E você que vai ficar com este vídeo até o final, observe bem se alguns desses sintomas, você não vem sentindo e que você já tem algum tipo de ansiedade e não sabe. E você que já sabe que tem ansiedade, então vai me acompanhar e vai confirmar que realmente você está enquadrado com os sintomas da ansiedade já de forma física no seu corpo. Vamos lá. Primeiro, um dos sintomas da ansiedade é o coração acelerado, arritmia. Sabe aquele momento que parece que o coração vai pular para fora, vai sair fora? Às vezes, um pequeno impacto, talvez um pequeno desentendimento com alguém, um susto, um medo. Aconteceu algo que não é assim tão grave, não é tão exagerado, mas o seu coração foi a mil. E às vezes do nada também, de repente você sente aquela crise, aquele mal-estar e o seu coração ele começa a bater. E muita gente já se preocupa achando que pode estar infartando e tal, né? Às vezes não, às vezes é apenas um sintoma da ansiedade que está aí se manifestando de forma física, né? Fazendo com que o seu coração se eleve um pouco. Então, se você sente isto é um sintoma da ansiedade, um sintoma físico da ansiedade. Outro sintoma físico da ansiedade é a falta de ar. A falta de ar, ela acontece, às vezes, sem você estar andando, sem você estar movimentando o corpo, sem você estar exercendo nenhum tipo de atividade física. De repente bate aquela falta de ar e você fica naquele mal-estar, aquela coisa horrível, já preocupa logo que possa ser problema no pulmão ou algo do tipo. Pode ser apenas um dos sintomas físicos da ansiedade que se manifesta dessa forma. E eu quero falar para você já vamos para o terceiro sintoma da ansiedade. É a dor no peito, é aquele aperto no peito, aquele sufoco. Parece que vai parar, parece que vai travar, aquela coisa horrível, né? Chega a doer mesmo. Tem pessoas que chegam a tomar até comprimido para parar a dor, né? E pode ser aí também um sintoma físico da ansiedade. A nossa mente, ela é um campo bastante sensível e que ele se manifesta no nosso corpo muitas vezes de forma que a gente não consegue compreender, não consegue entender. Tudo isso, esses sintomas que eu estou falando, eu vou chegar ao 10º para você, são casos de procurar um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, tá? Deus pode curar tudo isso também, mas muitas vezes a sua fé ela não alcança, né? Então você precisa de ajuda médica, de ajuda de um especialista na área, tá certo? E eu vou para o quarto sintoma da ansiedade, que é a sufocação.
A sufocação é aquela sensação de, é aquele mal-estar, aquela sensação de que parece que você vai morrer, aquele sufoco, aquela irritabilidade, aquele mal-estar, aquela coisa que você não consegue explicar. É chamado de sufocação e aqui, na minha classificação, o quarto sintoma físico da ansiedade. Tá? Então, se você sente algum tipo de sufocação no corpo, aquela desinquietação, aquela vontade de sair correndo, de sair para um canto, de tudo isso, aquele sufoco horrível, né? Esse é um sintoma da ansiedade também. Quinto sintoma da ansiedade, tontura. Você já se encontrou em um momento em que a cabeça começa a pender para um lado, para outro, começa a escurecer a vista e você sente que parece que vai cair, sente o mundo rodar em sua volta e parece que você vai ao chão? Em alguns momentos você pode até procurar uma parede, alguma coisa para segurar, né, aquela tontura horrível, né, e dá a vista começa a escurecer, sabe, embaçar. Já teve isso? Então isso é o quinto sintoma da ansiedade. A ansiedade, ela causa isso. Sexto sintoma da ansiedade é um fator chamado, um sintoma chamado sudorese. A sudorese é aquele momento que você sente o corpo gelar, as mãos começam a suar frio, que a gente chama de calafrio, né? Você fica gelado, gelada, que do nada assim acontece aquele momento. E aí você procura um lugar tipo assim para sentar e muitas pessoas falam que está com fraqueza, alguns dizem, porque não me alimentei bem, não estou me alimentando bem. No caso da sudorese como sintoma físico da ansiedade, você pode ter se alimentado muito bem, ou não tem nada a ver com a alimentação, às vezes fora de hora, ou não muito boa, como vamos dizer assim, mas acontece. Você pode estar se alimentando muito bem, a ansiedade ela te dá esses momentos de calafrio, onde você fica aí preocupado, sem saber o que é que está acontecendo. Eu preciso fazer alguns exames, eu preciso, né, ir no postinho, eu preciso procurar um médico, né? Isso pode ser um sintoma da ansiedade. Sétimo sintoma da ansiedade são as náuseas, enjoos, vontade de ir ao banheiro, às vezes sem estar com vontade, sem estar sentindo, mas dá aquela vontade de repente, mas não tem nada. Aquela falta de sabor, você coloca alguma coisa na boca e não sente aquele sabor real do alimento, entendeu? É algo assim estranho que você também não consegue entender. O estômago começa a rodar, começa a girar, entendeu? Senta aqueles momentos de ânsia de vômito, de enjoos, enfim. É um sintoma, aqui é o sétimo sintoma físico da ansiedade. E vamos para o oitavo sintoma da ansiedade. É o formigamento e dormência pelo corpo. Você já sentiu o seu corpo formigar, aquela coceira assim como se fosse formiga te mordendo, formiguinha preta, por exemplo, né? Ou aquela amarelinha, cinza, sei lá. Você já teve isso? Já sentiu alguma parte do corpo adormecer que você beliscar e não sentir nada? Pois é, há muitas pessoas que têm medo que seja uma trombose que possa estar acontecendo na perna, no braço ou aonde esteja acontecendo. Pode ser apenas um dos sintomas da ansiedade. Pode ser apenas um dos sintomas da ansiedade. A ansiedade causa isso também, né? Você começa a coçar naquela parte atingida, e quanto mais você coça, mais vontade de coçar, até que fica vermelha, aquela mancha vermelha, né? E pode ser na perna, às vezes você belisca e não sente a perna. Poxa, eu estou sentindo a minha perna totalmente adormecida. O que é isso? Aí você levanta, vai andar, acho que é falta de circulação do sangue.
né? Muita gente vai para a caminhada, vai para a academia para tentar se livrar disso e ajuda também. Isso ajuda bastante, né? Mas pode não ser a falta de circulação de sangue. A ansiedade, ela causa isso também, né? Que é uma coisa que vem da mente, né? Vamos lá. Eu falei do oitavo sintoma físico da ansiedade. Eu quero ir agora para o nono. O nono é a tensão muscular. Você já sentiu dor muscular, dores musculares? Que você não pode nem mexer o braço, não pode, para caminhar você sente as pernas todas, né? Ou o pescoço, a nuca, né? Aquelas dores pelo corpo, né? Sem você ter tido pancada, sem você ter caído de lugar nenhum, sem você ter pegado peso, mas sente aquela tensão, aquela dor em todos os músculos do seu corpo, e você fica aí preocupado, né, achando que se exercitou demais, ou que não se exercitou nada, precisa se exercitar, né? É claro que o exercício físico sempre ajuda, inclusive no combate à ansiedade. O exercício físico, a caminhada, é recomendado, sim. Mas pode ser um sintoma da ansiedade, que se você tratar da ansiedade, todos esses sintomas que eu estou falando para você, eles vão desaparecer. Porque eu defendo a tese seguinte, de que uma mente sadia, uma mente curada, um corpo sadio. Porque a saúde do nosso corpo, muitos dos casos, muitos dos sintomas que nós sentimos no corpo, se você curar a mente, sarar a mente, o seu corpo não vai mais responder pela sua mente. Porque o nosso corpo muitas vezes responde. A nossa mente, ela fala do nosso corpo. E o nosso corpo responde pela nossa mente. E esses sintomas, a ansiedade, ela é hoje um mal que todos nós temos um pouco de ansiedade. O que nós não podemos permitir é que saia do controle. As neuroses que todos nós temos, de alguma forma, elas precisam ter um limite. Elas precisam ser controladas, equilibradas. Quando começa a sair do controle, então a gente começa a ter aí esses sintomas que podem sim desencadear aí uma doença crônica, uma enfermidade de grau alto. Por isso, é necessário que a pessoa procure já cortar esse mal pela raiz, já de início. Não permita que esses sintomas venham ganhar forças no seu corpo e te dominar, tirar você do controle. Nós precisamos estar no controle de tudo que acontecer na nossa vida. Mas quando a gente se acomoda e permite que esses sinais, esses sintomas ganhem forças, eles passam a nos dominar. E aí, quando você tem tempo agora de cuidar disso e não cuida, então você vai estar vulnerável a um domínio desse mal mais tarde, tomar controle da sua vida. Desencadear aí uma depressão forte, né, um estado psicótico, enfim. Precisamos tratar disso. Tá? Vamos aí para o 10º e último sintoma da ansiedade. É a inquietação e boca seca. Você já teve aquele momento de estar num lugar e de repente levantar e ir embora? Você vai para um evento, para um casamento, por exemplo, uma festinha de aniversário, um encontro entre amigos, família, e de repente lhe dá aquela inquietação e você precisa levantar, precisa sair fora, precisa ir embora. Ou você está numa igreja, por exemplo, e lá no meio do culto, quando tudo está começando a ficar bom, melhorar, você de repente bate aquela vontade de levantar e ir embora. Alguém pode até dizer para você que é demônio, ou até mesmo você, eu acho que isso é demônio que me tira. Não, é um sintoma da ansiedade. A inquietação. Já teve aquele momento da sua boca secar e você beber água e não resolver? Todos esses sintomas que eu te falo, eles são passageiros, são crises que acontecem, se manifestam e com pouco de tempo ele desaparece, ele vai embora. Só que ele pode voltar mais tarde, e mais tarde, ele volta hoje, fica voltando sempre. Esses 10 sintomas que eu mostro para você, que eu acabo de mostrar para você aqui, tudo é neurótico. Tudo vem da ansiedade. Tá?
Se você sofre de ansiedade, essa ansiedade ela tem esses 10 sintomas que vai te causar tudo isso. E olha que tem muitos outros sintomas que a ansiedade pode causar aqui que eu não citei. A insônia, por exemplo, nervosismo, por exemplo, eu não falei. Eu falei apenas desses 10 que são os mais comuns que acontecem hoje. Grande parte da nossa população sofre disso. Tá? E o que eu quero finalizar aqui, orientando a você, primeiro pela fé, né? Eu sou pastor evangélico, né? Pela fé. Mas do ponto de vista científico, você precisa também procurar um analista. Procure um psicanalista. Procure um psicanalista que ele vai te ajudar bastante a se livrar de todos esses sintomas que eu citei para você aqui. Tá bom? Grato por estar comigo até o final deste vídeo. Né? Que Deus possa te abençoar de uma forma gloriosa e que você cure a sua mente para ter um corpo sadio. E você com certeza vai voltar aqui nesse vídeo e vai me agradecer pela ajuda que você teve. Tá? Porque não é interessante, não é nada bom você ter esses sintomas que eu falei e você deixar o tempo passar, permitir que eles venham ganhando força na sua vida. Não, procure agora. Se a sua fé não alcançou e você sente que não é capaz de alcançar a libertação desse mal pela sua fé, então procure um especialista. Procure um psicanalista que ele vai te ajudar a se livrar de todo esse mal. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.